Essa música que a gente vai cantar agora fala sobre a gente expressar a nossa adoração para o Senhor, para dizer que Ele é o Rei, né? Fala que os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam. Então, que a gente possa realmente fazer isso, né? Abrir a nossa boca, levantar as nossas mãos, nos curvar ao Senhor para dizer que Ele é o Rei, para dizer que Ele é o nosso Senhor, porque é assim que a gente deve adorar Ele com o nosso corpo. Amém? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Tu és, Senhor, o nosso Rei, Pai. Para dizer que Tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Para dizer que Tu és o Rei. Tu és o Rei. Para dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e equidade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A Tua igreja te adora. Te adoramos, Senhor. Louvamos o Teu santo nome, ó Pai. Recebe, Deus, recebe a nossa adoração, Senhor. Vindo será sempre eterno, ó Pai. A Tua igreja te adora, Senhor. A igreja, Tua noiva te adora, Senhor. Adora, Senhor.
Teu amor me satisfaz, eu me sinto tão teu. Eu me sinto tão teu. É aqui com você, que é onde eu consigo ser quem eu sou. Quem eu sou. Toda máscara se vai, teu amor me satisfaz. Eu me sinto tão teu. Eu me sinto tão teu. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem, não há outro lugar melhor. Aqui com você é onde eu consigo ser quem eu sou. Quem eu sou. Toda máscara se vai, teu amor me satisfaz. Eu me sinto tão teu. Aleluia. Sinto tão teu. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Aleluia, Pai. Nosso melhor lugar é nos teus braços, Pai. É um lugar onde nós nos sentimos completos, Pai. Onde nós somos, Deus, satisfeitos, Pai. Deus, onde nós somos supridos, Pai. É aqui que eu me sinto muito bem. É aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, sob o lugar de honra. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, sob o lugar de honra. Ele está à mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, ao som da Sua voz. Nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E a partir do pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és, ao som da Tua voz. Os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda, preparamos a mesa, sob o lugar de honra. Arrumamos a casa, perfumamos ela toda,
preparamos a mesa em lugar de honrar. Nosso coração, nesse mesmo Senhor Jesus. Oh, Jesus. Jesus, na mesa, Senhor, na mesa, na comunhão com o Teu Espírito, Pai. Que o Senhor revela quem nós somos, Senhor. Que temos a revelação pelo Espírito de quem o Senhor é, Pai. Que o Senhor revela, Deus, pelo Espírito de quem nós somos em Ti, Jesus. Que nós podemos ser nós mesmos, Senhor, na Tua presença, Senhor, que nós somos, nos desfazendo, Senhor, de toda capa, Senhor, de toda máscara, Senhor, porque não há ninguém, Senhor, que nos conheça tão bem quanto o Senhor, Pai. O Senhor é aquele que nos formou, o Senhor é aquele que nos chamou pelo nome, quando nem forma nós tínhamos ainda, Jesus. Nós nos achegamos nessa noite, Senhor, diante da Tua presença, diante da Tua doce presença, Pai. Como nós estamos, como nós somos, Pai, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, Deus. Deus, com as nossas fraquezas, Pai, com as nossas lutas. E nos prostramos diante dos pés da cruz, Senhor, e depositamos diante do Senhor, Pai, todas essas coisas, Pai. Ajuda-nos, Deus, a vencer cada uma delas, Pai, no Teu nome. Fortalece-nos, Deus. Dá um bom ânimo, Senhor, como o Senhor teve para vencer o mundo, Pai. Em nome de Jesus, fica conosco, Senhor. Toma o Teu lugar, Pai. Um lugar de honra à nossa mesa, Pai. Nós preparamos esse tempo. Como nós cantamos nessa canção e como aqueles discípulos no caminho de Emaús haviam preparado um lugar para que o Senhor pudesse ficar hospedado com eles, Pai. Onde o Senhor pudesse repartir com eles não só o pão, mas repartir vida. E foi o que os despertou a voltar para Jerusalém e repartir com os demais o que tiveram de experiência contigo, Pai. Nessa noite nós dizemos, Senhor, cada um de nós, cada casa aqui nessa noite, Senhor, preparou, Senhor, esse tempo, Senhor, para estar conosco, Pai. Toma um lugar de honra, Pai, nessa noite, Pai. Nos nossos corações, Pai. Toma o Teu lugar de honra, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Na nossa casa, nos nossos trabalhos, Pai, nos nossos estudos, nas coisas que nós precisamos fazer, Senhor. Toma o Teu lugar, ó Jesus. Senhor, nós queremos ser destronados nessa noite, Pai. Deus, queremos tirar de nós, Pai, toda a preocupação, todo o peso, todo o fardo, Pai, e depositamos aos Teus pés, porque queremos receber e aprender de Ti, Senhor, que é manso e humilde de coração, Pai. Ensina-nos, Deus, ensina-nos a viver, Senhor, do mesmo modo, Senhor, como Jesus, Pai. Manso e humilde, ensinável, discípulo, Pai. Em nome de Jesus, toma esse lugar, Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, Senhor. Toma o Teu lugar nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Lugar que é somente Teu, Pai. Somente Teu. Em nome de Jesus. Guia-nos, Deus, pelo centro da Tua vontade, Senhor. Guia-nos, Deus, pelo centro da Tua vontade, Jesus, porque ela, sim, Senhor, é boa, ela é agradável, Senhor, ela é perfeita, Jesus. E é nela que nós queremos caminhar todos os dias, Jesus. Ajuda-nos, ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a depender.
Amém, queridos. Glória a Deus. Estão me ouvindo bem aí? Positivo operante? Vamos para frente, amor. Hã? Vamos para frente. Eu e mais para frente? Vamos lá então, gente, mais para frente. Aí. Posso falar um pouquinho? Claro, por favor, Bia. Então, agora, no louvor, até me surpreendeu a sua colocação Ali, que você falou sobre o lugar de honra. Uhum. Eu senti muito forte que a presença do Espírito Santo, como que Deus quer se revelar a alguém. E na minha casa, eu senti muito forte a presença do Senhor, como que Ele esteja querendo falar algo para um de nós aqui. Então, eu louvo a Deus por ter se confirmado isso nas suas palavras agora, Alessandro, que é o lugar de honra que Ele quer entrar, quer estar, mas Ele se mostrou, Deus, com uma beleza, uma delicadeza em querer ser convidado. Então, eu fico emocionada com como o Senhor se revela a cada dia na nossa vida. Amém. Amém, Bia. Obrigado por repartir, viu, Bia? Esse é o desejo do Senhor em cada um de nós, né? Naqueles que são filhos, né? E eu já falei isso para os irmãos, né? Mas não canso de repetir, porque as coisas que vêm do Espírito são vida para nós, né? A respeito do que eu li há um tempo atrás, a respeito dos lugares, né? Que o John Stott, que é o autor da frase, diz que dentro do ser humano existem 2 lugares para 2 pessoas. E o Senhor é tão cavalheiro conosco que Ele deixa que a gente escolha o lugar que a gente quer ficar. E os lugares são o trono e a cruz. E aí é óbvio que o lugar que a gente escolher vai definir onde a gente vai estar. O que sobra, somente o que restou para o Senhor Jesus. Então, se a gente estiver no controle, se a gente estiver nesse lugar de honra, o único lugar que sobra para o Senhor é a cruz, né? E quem está no trono é quem governa, é quem dirige, é quem está no comando, né? Se a gente olhar para o rei, né? Para a figura do rei, é ele que senta no trono. O poder da vida e da morte estão nas mãos do rei, né? Então é isso mesmo, sabe? A gente precisa convidar o Espírito Santo, a gente precisa convidar o Senhor para que ele tome um lugar de honra, que é dele, que é devido a ele. Essa canção é muito linda, ela trata, né, a respeito dos discípulos ali no caminho de Emaús, que para mim, assim, amados, eu sou suspeito porque essa passagem mexe muito com o meu coração. E eles prepararam, né, o lugar, prepararam a ceia para estar junto com aquele que eles nem conheciam. E na ceia, no partir do pão, Jesus é revelado a eles. Eles conhecem aquele que estava junto deles ali, né? E esse conhecer a Jesus fez com que eles voltassem para Jerusalém de forma imediata, uma distância muito grande. A gente já falou a respeito disso, né? Então, Jesus precisa estar no lugar que é dele, lugar devido de honra. Em nome de Jesus, que nessa noite o Espírito Santo tome esse lugar. Amém. Né? Que ele assuma esse lugar que é dele. Né? E como eu falei, e eu creio realmente que é dessa forma, o convite para que ele tome esse lugar parte de nós, porque se a gente chegar e sentar nesse lugar, o único lugar que vai sobrar para ele é a cruz, né? Então, Espírito Santo,
Tu és convidado, tu és bem-vindo a sentar no lugar de honra nas nossas vidas. Amém. Porque esse lugar, ó Pai, é o lugar que é devido a Ti. É o lugar daquele que tem o controle de todas as coisas, que sabe todas as coisas. Porque somente a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, e é nela que nós queremos caminhar todos os dias, né? Amém? Amém. Louvado seja Deus, né? Queridos, pode ser. É que eu vou ter que acabar mexendo aqui. Tô com uma ideia diferente aqui. Nossa, mas que é muito grandão, né? Deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês observaram, mas o Google Meet teve algumas alterações e uma delas é que tem uma mãozinha aí agora para você apertar, levantar a mão. Então, se porventura você quiser, né, interromper em algum momento, quiser compartilhar alguma coisa, algo que o Senhor está colocando no teu coração, você pode apertar ali na mãozinha que eu já visualizo aqui e te chamo daí. Mas dá pra ver na tela inteira assim? Dá, aparece no cantinho ali. Tá bom? Ao vivo tem esses negócios, né, gente? Mas vamos lá. Glória a Deus pela ferramenta. Tem muitas coisas novas aqui que a gente ainda não aprendeu a mexer, essa é uma nova versão. Mas, à medida que a gente tiver necessidade, a gente também for aprendendo, a gente vai trabalhando em cima disso para facilitar a nossa vida. Hoje eu queria fazer algo um pouquinho diferente, dar um pouco de trabalho para vocês também, só para vocês não deixarem eu aqui falando sozinho, né? Então, eu fiz uma relação de referências bíblicas que eu vou estar colocando aí no chat. Então, eu queria que você abrisse aí no seu celular, enfim, onde você estiver conectado, e pegue o trecho das escrituras que você ficou responsável e deixa aberto aí, porque em algum momento a gente vai estar lendo. Eu fiz uma relação com todos, né? Praticamente todos, assim, porque não tem tanta referência. Não é pouco, mas não é tanto ao ponto de que todos leiam, mas vocês vão ver que tem alguns irmãos que eu coloquei aí que não estão junto conosco agora por alguma razão, né? Então fique tranquilo que a gente vai se ajustando na medida que a gente for conversando aqui, tá bem? Espero que dê certo a minha ideia, porque a gente tem algumas referências bíblicas aqui que são importantes para tratar desse assunto, né, que o Senhor colocou aqui, na verdade, no coração. Foi um comentário que o Braga fez na semana passada, quando ele trouxe a palavra, e só um pouquinho, o pessoal está entrando aqui, eu estou clicando, tá? Que o Braga comentou, né? Nós falamos na semana retrasada a respeito da oração, né? Olhando para a vida de Cristo e como ele praticava a oração, principalmente no início do seu ministério, que é o texto que a gente tem ali como referência, né? Onde tem aquela imagem do tempo de oração, onde os céus se abrem e o Pai declara quem ele é, e também a oração de Jesus, até mesmo quando a sua vida está se findando, quando ele diz, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e aí expirou. Então a gente falou muito a respeito disso e de uma vida prática de oração. A gente está falando de coisas práticas na caminhada com Cristo, para aqueles que são discípulos de Jesus. E na semana passada o Braga repartiu conosco uma palavra a respeito da importância, né, de aprofundarmos no estudo das Escrituras, e trouxe ali alguns benefícios a respeito da leitura das Escrituras. E eu não sei se o Braga lembra, mas ele falou de alguns pilares práticos da vida cristã que são fundamentais para o nosso desenvolvimento, para o crescimento individual do corpo de Cristo, da igreja na localidade, né? E uma das coisas que ele falou, além da questão da oração, que eu falei, e da palavra que o Braga falou, o outro tripé, vamos dizer assim, que completa essa vida prática, né, é a prática do jejum, a disciplina do jejum. Então, eu queria falar um pouco a respeito do jejum nessa noite. Não é uma palavra de ânimo para a igreja, mas é uma palavra de ensino, né, de coisas práticas que nós precisamos viver como discípulos de Jesus.
né, de coisas que nós não podemos deixar de praticar na caminhada com Cristo. E a disciplina do jejum, a gente já fala da disciplina, né, porque a oração também, né, a gente trata como disciplina da oração, a disciplina da leitura da palavra, a disciplina do jejum, porque ela é uma disciplina mesmo. Eu preciso ter algo sistematicamente estruturado para não deixar as coisas soltas, e quando vê, ele acaba perdendo a importância, a relevância, eu vou deixando de fazer, e quando vê, você já não está mais praticando, né? E o jejum talvez uma das questões mais mal compreendidas ou interpretadas nas Escrituras, né? Com o passar do tempo, essa prática, né, essa disciplina, ela foi ficando em desuso e, na verdade, de uma forma até meio generalizada, porque na Idade Média, o jejum foi submetido a algumas exigências muito rígidas, né, de análise de critérios, e elas foram feitas de forma alheia ou de forma separada à fé cristã. Então foi analisado, claro, os benefícios ou malefícios ao corpo, a forma incorreta que estava sendo praticada, mas isso não significa que as escrituras mudaram. A Idade Média não deve e não pode ter interferência naquilo que nós aprendemos por meio da palavra do Senhor Jesus. Então, ao contrário do que muitos pensam, que o jejum ficou obsoleto e não faz muito sentido praticá-lo, né? Nós precisamos viver ele de forma plena, praticar ele, né? Deixa eu trazer mais para perto, que o óculos está curto aqui, gente. Então, nós sabemos que a verdadeira satisfação nossa só é alcançada quando nós fazemos exatamente aquilo, né, de que a Bia compartilhou, né? Quando o Senhor toma o lugar de honra e quando nós tomamos o lugar que é nosso, que é a cruz. E para tomar a cruz, amados, para assumir a cruz, nós precisamos mortificar a nossa carne. Nós precisamos colocá-la no lugar que é devido. E a prática do jejum é uma das práticas que nos ajudam a mortificar a nossa carne, nos ajudam na escolha, embora sobre muita luta, porque a carne nunca quer, né, tomar esse lugar que é devido a nós, para deixar o lugar que é devido ao Espírito Santo, então, que é o trono. Então, nós precisamos voltar, então, a essa prática e saber que, a princípio, ela pode ser difícil. Eu não sei quantos dos irmãos têm prática de jejuar, não sei qual é o período, mas a ideia nessa noite é a gente conversar um pouquinho sobre o que a palavra nos ensina a respeito do jejum, qual a importância, para que serve, qual deve ser o nosso coração nessa prática. E a boa notícia, contudo, é que o Espírito Santo é aquele que nos ajuda nesse tempo. Note que nós nunca estamos só, amados. Quando a gente fala da disciplina da leitura da palavra, né, não existe leitura da palavra se o Espírito Santo não nos revelar a palavra, não nos revelar a pessoa de Cristo por meio da palavra. Então, é o livro que nós lemos com a presença do autor, o Espírito Santo. Na disciplina da oração, né, a oração não fala de um monólogo, não é algo que você vem e somente despeja, mas a oração é uma via de duas mãos, onde nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, mas onde também nós abrimos o nosso coração, abrimos os nossos ouvidos para aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco. Então, note que nós também não estamos sozinhos na disciplina da oração. E a disciplina do jejum, amados, não é diferente das demais, porque é o Espírito Santo que nos ajuda a mortificar a nossa carne. É o Espírito Santo que ajuda a colocá-la no lugar que é devido. E é ele que vai nos ajudar, amados, a vencer o nosso inimigo, né, nessa prática que é o estômago. Eu estava lendo até o material de alguns irmãos falando a respeito da prática do jejum, e eles usam até o exemplo dizendo que o estômago parece
um Deus, né, que está dentro de nós e que pede as coisas a hora que ele bem quer. E que a gente tem que ficar na obrigação de ir lá e satisfazê-lo à medida que ele reclama que está precisando de alguma coisa. E muitas vezes não é nem fome que a gente está sentindo, né? Então eu queria começar esse tempo falando a respeito dessa prática com um texto de Mateus, capítulo 6, queria que você abrisse aí a sua Bíblia, Mateus 6. Nosso texto está no Sermão do Monte, né, no ensino de Jesus aos discípulos, então a gente pode aplicar isso na vida de igreja, né, como discípulos de Cristo. Que diz assim, quando jejuarem... Mateus 6,16. Mateus 6, 16 ao 18. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros de que você está jejuando, mas apenas a seu Pai, que vê no secreto. E o seu Pai, que vê no secreto, o recompensará. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui, amados, ao contrário do que a Idade Média avaliou, né, em relação à prática do jejum, e por isso ela se tornou, de alguma forma, obsoleta ou deixada de lado, na vida cristã, Jesus fala que nós devemos jejuar. Ele não diz assim, se algum dia você decidir jejuar, ou se você sentir vontade de jejuar, se um dia que você não tiver fome, você quiser jejuar, ficar sem se alimentar, você faça. Ele não disse isso, ele disse assim, quando você jejuar. Então, ele não deu essa opção de não jejuar, ao contrário, ele considerou o jejum como uma prática cristã, como uma prática natural da vida cristã. Então, e o que precisa ficar claro para nós, amados, é que nada mudou depois dessas palavras de Jesus. Né? Por mais que depois desse período a gente tenha essa avaliação da Idade Média e tantas outras avaliações que a gente vê por aí, é óbvio que com muitos abusos a respeito da prática do jejum e sem fins, né, espirituais, que é o nosso caso da caminhada cristã, da vida cristã natural, vieram deturpando, mas Jesus não fala absolutamente nada a respeito de não praticar. Então, a prática do jejum é uma prática que nós precisamos ter como igreja, como discípulos de Cristo, assim como a vida de oração e leitura da palavra que nós falamos nas semanas anteriores. Né? O da semana retrasada a gente não tem gravado, porque a gente teve problema no Google Meet, eu falei para os irmãos, mas a palavra da semana passada do Braga, para aqueles que não ouviram ou não puderam estar conosco na semana passada, está no canal do YouTube da igreja. Então, se quiser assistir para entender, para complementar o que é vida prática cristã, por favor, irmãos, eu te incentivo. Então, amados, nós precisamos ser levados a viver essa prática cristã. Agora, qual é a periodicidade disso? Com qual frequência eu devo jejuar? Queridos, a palavra não traz clareza a esse respeito. Talvez você seja levado a jejuar uma vez por semana, como eu sei que tem irmãos que praticam o jejum uma vez por semana, né, tem essa disciplina uma vez por semana, ou se você vai jejuar uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, queridos, isso não importa. O que importa é que nós devemos e precisamos nos dispor a fazer isso de forma disciplinada e ter a clareza de que é o Espírito Santo que vai nos capacitar. Eu sei que talvez na sua cabeça, né, para aqueles que não têm esse hábito de praticar ou nunca praticaram, eu não sei exatamente, né, talvez você deve estar se perguntando, puxa, mas vou ter que ficar 24 horas sem comer, sem beber, como é que funciona isso, né? Então eu quero entrar um pouco mais nisso
Eu quero tentar repartir os textos aqui para leitura, meus irmãos. Só esperem um pouquinho que eu vou tentar fazer isso de forma rápida. O que eu não sei se será possível, mas... Eu acho que vocês não estão vendo a minha tela, mas eu só estou copiando alguns arquivos aqui, tá? De uma primeira parte. Parece que está tão... aqui embaixo. Um pouquinho de paciência aí, gente, que não sou tão bom assim em tecnologias. Se puder dar uma olhadinha no chat aí, eu coloquei alguns textos para leitura. Eu não sei se todos estão aí, principalmente agora que eu não estou vendo todos. Mas eu vou, se você puder abrir o texto que está com a referência do seu nome e deixar aberto, à medida que a gente for avançando, eu vou pedindo para você fazer a leitura, né? A gente vai falar um pouquinho a respeito dos exemplos bíblicos que a palavra nos traz e também alguns resultados da prática do jejum, afinal de contas, para que serve, né, o jejum. Então, começando aí pelos exemplos bíblicos, eu vou pedir então para o primeiro aí, que é o Henrique, se você puder ler, Henrique, para nós, Êxodo 24, 17 e 18, e depois, na sequência, Liliane, Deuteronômios 9, 9. Ok. Êxodo 24, do 17 ao 18. Isso. Aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo ao monte e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. É isso? Isso aí. E Lili, Deuteronômios 9, 9. Deuteronômio 9, 9. Eu subi o monte para receber de Deus as 2 placas de pedra, nas quais estava escrita a aliança que ele fez com vocês. Fiquei ali no monte 40 dias e 40 noites, e durante todo aquele tempo não comi e nem bebi nada. Amém. Então, esse é um primeiro exemplo, queridos, que depois a gente vai falar sobre como a gente deve jejuar, né? Então, os 2 textos, tanto de Êxodo quanto de Deuteronômio, estão trazendo o exemplo de Moisés, que ficou 40 dias no monte, sem comer e nem beber. O texto de Deuteronômio deixa muito claro isso para nós, o 9:9, né, que a Liliane leu, a respeito desse período que Moisés ficou, ou seja, 40 dias sem comer e sem beber, né, diante da presença do Senhor. Segundo exemplo aí é de Elias, 1 Reis 19, 8, o Sandrão. Vou botar a galera para ler hoje. Olha, aqui está 1 Reis. É isso mesmo, 1 Reis 19, 8. Você fundou Elias. Não, saiu Elias aqui. O entendimento nosso aqui. Não, que livro é esse? Não, beleza, eu vou ler aqui então. Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o nome de Deus. O monte de Deus, perdão. O monte de Deus, né? O monte de Deus, isso. É só o 8, né? Agora é você, filho. É só o 8. Então, aí o texto de 1 Reis está falando de Elias, né, que se alimentou e andou aí esses 40 dias sem se alimentar. Então, é um outro exemplo que as escrituras nos trazem de um jejum de 40 dias, né? E um outro exemplo que a Duda vai ler ali para nós e também a Zenir, está falando a respeito de nosso amado, né, Jesus. Você pode ler, Duda, para nós, Zene? Já pode ler na sequência daí, Zene. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Lucas 4, 2.
E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, teve fome. Uhum. Então, outro exemplo bíblico, né, a respeito de jejum, pelo menos com esse prazo mais estendido, foi o jejum de Jesus, né? Que fala aqui que ele ficou 40 dias sem comer. A palavra não traz também muita clareza a respeito de bebida, né? Se Jesus tomou água nesse período. Mas o fato é que ele ficou 40 dias sem se alimentar. Os irmãos bem lembram dessa passagem, onde Satanás, né, o inimigo, tenta a vida de Jesus, e uma das tentações é a respeito do alimento, né? De que as pedras se transformassem em pães, justamente para tentar pegar Jesus ali, né, a respeito de algo que o corpo estava sentindo. Amados, aqui a gente está falando de Jesus homem, né? Não se esqueça disso. Assim como Elias homens, assim como Moisés homem, né? Essa prática de jejum de 40 dias, a gente vai falar um pouquinho para frente, mas é uma prática de um jejum específico, que Deus direciona mesmo, porque é impossível você ficar 40 dias sem comer, se não for alimentado pelo Espírito, assim como esses homens foram. Nós conhecemos um irmão de Porto Alegre que fez jejum de 40 dias, mas foi algo que Deus colocou no coração dele, e ele permaneceu, bebendo água somente, mas ficou 40 dias sem se alimentar. Então é algo muito específico e que requer muito cuidado. Outro exemplo, Daniel 10, do 1 ao 13, o Glauco. Alô, Glauco? Alô? Opa, deu certo? No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, plantei durante 3 semanas, manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei. Eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como o berilo, o seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só a contemplar, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e pôs sobre os meus joelhos, e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia.
Olha que interessante esse texto, amados. No segundo versículo diz: naquela ocasião fiquei de luto por 3 semanas. Durante aquele tempo não comi nenhuma comida gostosa, nem carne, e nem bebi vinho, e nem penteei o cabelo. Ele fala aqui, né? E aí depois ele fala, o anjo falando, né, que ele ficou pelejando durante 21 dias. E olha o que ele diz aqui, ó. Eu vim em resposta à sua oração, diz na nova tradução na linguagem de hoje. Então, aqui é um outro exemplo de jejum, um período menor, né, de 21 dias, feito por Daniel. E aí o anjo traz até, aqui esse texto traz até uma clareza para nós a respeito da resposta, o porquê do jejum, né? Qual foi a vitória que Daniel teve diante do Senhor aqui por meio dos anjos, né? Que pelearam aqui, quando ele fala dos príncipes, ele está falando de anjos, né? Ele fala de Miguel, que ajudou, veio ajudar ele na batalha contra os reis da Pérsia. Então é um outro exemplo aí de jejum. 2 Samuel 12, 16, 18. Bia? Sim. 2 Samuel, quê? 18. 12, do 16 a 18. Só um pouquinho. Já estou achando aqui. Tá. Davi orou a Deus para que a criança sarasse e não quis comer nada. Entrou no seu quarto e passou a noite inteira deitado no chão. Então os funcionários do palácio tentaram fazer Davi se levantar, mas ele não quis e não comeu nada com eles. Uma semana depois, a criança morreu e os funcionários ficaram com medo de dar a notícia a Davi. Eles disseram: enquanto a criança estava viva, Davi não respondia quando falávamos com ele. Como vamos dizer a ele que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma loucura. Uhum. O texto continua aqui, queridos, que depois, né, Davi ouve os servos ali, né, os funcionários conversando entre si e pergunta para eles, né, a criança morreu? E aí eles disseram que sim, e aí ele levanta e fala assim: enquanto o menino estava vivo, eu jejuei e chorei porque o Senhor poderia ter pena de mim e não deixar que ele morresse. Então, nesse período de 7 dias que o menino teve vida, Davi não comeu e não bebeu absolutamente nada. Fala de um jejum também de 7 dias, né? Note que a gente começou de 40 e está vindo em alguns dias de jejum, né? 40, a gente falou 21, 7. Agora, Esther 4, do 15 ao 16, o Vit. Voz FM, hein, Vit? Tá aqui. Até onde? Até onde? 15. 4, do 15 ao 16. Tá bom. Então disse Esther que respondessem a Mordecai: vai a junta a todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se parecer, parecer. Se perecer, padecer. Uhum. Então fala de Esther, do jejum de 3 dias aqui, o texto traz para nós, e 3 noites. Agora Paulo, Atos 9:9. Nicolas. Estou abrindo. Atos? Atos 9:9. Ah, tá. Se vocês puderem ir adiantando o texto, pessoal, acho que a gente caminha um pouquinho mais rápido. Não chegou no texto para nós aqui. Meu pai saiu da ligação e entrou de volta. Ah, não entrou não, no chat? Para mim, não. Quer que eu cole de novo? Vou colar de novo aqui. Não sei se... Atos 9:9. 9:9. Ok.
Vamos. Tá. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. É um texto curto mesmo, mas que ele fala a respeito dos 3 dias que Paulo jejuou, logo depois que ele teve aquela experiência do encontro com Jesus, que os irmãos lembram que ele ficou completamente cego, né? E nesse período que ele ficou cego, até que as escamas caíssem dos seus olhos, ele jejuou, né? Não comeu absolutamente nada, né? E essa também, falando ainda a respeito da vida de Paulo, era uma prática constante da vida dele. O Léo está por aí, Léo? 2 Coríntios 11, 27? Boa noite, irmãos. Ô, meu querido. Vou ler aqui. Tá bem. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Paulo falando das coisas que ele enfrentou, né, amados? Então mostra aqui que era uma prática comum da vida de Paulo, e Paulo era discípulo de Cristo, né? Então cabe a nós, como discípulos, praticarmos também. Atos 13, do 1 ao 3, a Deise fala a respeito da igreja em Antioquia, que também jejuava. Paz, irmãos. Paz, querida. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Atos 13, do 1 ao 3? Não, 13, você colocou. Ah, desculpa, gente. Faltou um risquinho no meio ali. Não é 13, não. É 13, do 1 ao 3. Deise, me perdoa, please. Do 1 ao 3? Isso, por favor. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, os despediram. Olha que interessante esse texto, queridos, porque ele fala assim, que eles estavam reunidos, aqueles homens ali, e enquanto eles adoravam ao Senhor e jejuavam, ou seja, eles estavam num tempo de consagração e jejum e oração, adorando ao Senhor, o Espírito Santo falou para eles: separe-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo foi uma resposta ao clamor deles ao Senhor, e que vem para esses homens e que traz clareza para eles acerca de quem enviar para esse chamado, né? Lembra que a gente falou do começo do propósito? É do Senhor, né? O chamado é do Senhor. E aí no versículo 3 diz que assim, depois de jejuar e orar, eles impuseram as mãos sobre eles e enviaram a Paulo e Barnabé. Então a gente vê o Espírito Santo falando aqui por meio de uma prática de oração e jejum, onde os irmãos estavam reunidos. Números 29, 7, deixa eu conferir se está certo agora, e depois Atos 27, 9. O Adriano pode ler, e depois a Dais, e na sequência já, Dais, pode ler os dois textos. Peraí. Tá ouvindo ou não? Ouvindo. Pode ler, Tuti, vai. Paz, irmãos, tudo bom? Paz, querido. No dia 10 desse 7º mês, tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma. Nenhuma obra fareis. Passando muito tempo e sendo já perigosa a navegação
por haver passado já o jejum, Paulo lhes admoestava, dizendo-lhes: varões, veja que a navegação terá muitas perdas e prejuízos, não só da carga e do navio, mas também de nossas vidas. Então, esse texto fala sobre o povo de Israel que celebrava um dia específico do jejum, como uma convocação para toda a congregação, né? Não era específico. Geralmente, o jejum, a gente fala de uma especificidade, né? Uma pessoa praticando o jejum para com Deus. Mas aqui fala também dessa prática do povo de Israel de celebrar um dia específico para jejum. E, por último, Joel, o Anderson... Mas não saiu a Regiane ali? É Joel, capítulo 2, aliás, capítulo 1, verso 14, o Anderson. E, Regiane, não sei por que não saiu na segunda cola aqui, mas o teu é Joel, capítulo 2, 15 e 16. Sim. Boa noite. Boa noite, querido. Tem uma coisa que eu já faço diariamente, como Daniel, eu não penteio o cabelo. Eu faço diariamente isso. Essa foi boa. Muito boa. Joel 1,14. Promulgai um santo jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Joel 2, 15 e 16. Toquem as trombetas no Monte Sião, anunciem um dia santo de jejum e convoquem o povo para se reunir no templo. Reúnam todo o povo e mandem que ele se purifique, que venham todos os velhos e crianças, e até criancinhas de peito, que os recém-casados saiam de casa e venham ao templo também. Você vê que o texto traz claro para nós a questão da necessidade pessoal do jejum, né, quando houver alguma ordem de Deus nesse sentido, ou também quando houver uma convocação para a igreja com um fim específico, né? Oi, Glauco, pode falar, tá com a mãozinha levantada aí? Opa, não, só para dizer que eu também não pentei o cabelo, sabe? Ficou sem querer levantar dela. Então tá. Então, na verdade, amados, essa primeira parte que a gente leu, esses textos, eu sei que são bastante referências, mas é algo que precisa ficar muito claro para nós, da prática do jejum, que é algo bíblico, é algo deixado pelo Senhor Jesus, como o texto de Mateus a gente leu no Sermão do Monte. Não é uma escolha nossa, ela faz parte da caminhada cristã. E a gente precisa desenvolver essa vida de jejum, assim como desenvolver a vida de oração e leitura da palavra. Agora, qual é a finalidade do jejum? Para que serve o jejum, né? Vou botar mais uma listinha aqui de leitura. Só um pouquinho, gente, que agora eu acho que eu já estou um pouco mais craque, eu acho. Para que serve o jejum? Então, que ele pode ler na sequência, Braga, não sei se estão todos aí. Qualquer coisa, você lê um texto a mais aí. Vamos, qual é o meu? Salmos 9:24. 109:24. 109:24. Amém? Amém. Jejuar estão enfraquecidos os meus joelhos, e a minha carne emagrece. Opa, olha aí o segredo. Olha aí, queridos. Na verdade, é uma comprovação também científica, né, dos benefícios do jejum, né? Até ele traz aí do perder peso aí, né? Mas o jejum, amados, o salmista traz que ele serve para enfraquecer a nossa carne, né? Eu li uma frase muito interessante no livro, um dos livros do Jamé, e até grifei ali, que fala a respeito do discipulado, que ele diz que o homem carnal é impossível de agradar a Deus.
Então, nós precisamos vencer a nossa carne, e o jejum serve para isso, para enfraquecê-la, para mostrar para ela que quem manda não é ela, não é ela, é o Senhor quem manda, né? Salmos 35:13, Rita. Contudo, quando estavam doentes, vesti roupas de luto, humilhei-me com jejum e orei por eles. Amém. Então, o jejum também serve, amados, para quebrantar a nossa vida, ou seja, para nos humilhar. Alguns textos aqui que fala, principalmente de Davi, né, em relação à morte do filho, que ele se vestiu um pano de saco, né, que ele pôs o seu rosto ao pó, justamente se humilhando diante de Deus. Então, além de enfraquecer a carne, é para nós nos humilharmos. Mas nunca se esqueçam do texto de Jesus no capítulo 6, que nós lemos no começo. Nós não precisamos mostrar no nosso semblante que nós estamos jejuando. Nós temos que sim enfraquecer a nossa carne, nós temos que sim nos humilhar, mas quem deve saber disso é o nosso Pai que nos vê em secreto. Ninguém mais. Salmo 69, 10, 11. Enquanto eu jejuo e choro diante do Senhor, eles zombam e riem de mim. Quando me vesti de pano grosso de saco, mostrando tristeza e humilhação, todos começaram a rir e zombar de mim. Amém. Então fala justo do pano de saco, que fala além da humilhação, né? Fala de levar nossa alma ao pó, né? De castigar nossa alma. E o que é a nossa alma, amado? Senão as nossas vontades, né? Então, eu me desfazer da minha vontade, porque a minha vontade é sentar e comer um prato de comida. Ou dois, né? Em alguns casos. Mas é humilhar mesmo, mostrar para a carne e para a nossa alma, para as nossas vontades, que ela está sujeita, ela é dominada. Então, o jejum não tem aí um poder mágico para nos abençoar, para nos trazer vitória. A serventia do jejum, para que ele serve, é justamente isso, enfraquecer a nossa carne, quebrantar as nossas vidas, nos humilhar e levar nossa alma ao pó. E aí, qual deve ser a motivação? Vou lá eu com mais uma listinha aqui. Só que, na verdade, eu vou ter que deixar assim, porque eu estou sem teclado aqui, porque aqui eu tinha colocado o Roberto e a Vanessa, que não puderam estar conosco. Então, vou passar para o Enes e para a Samara essa, beleza, Enes? Onde está Roberto, lê-se Enes. Onde está a Vanessa, lê-se Samara. Os dois textos de Isaías 58, que fala a respeito da motivação. Qual é a motivação para a gente praticar o jejum, né? O Enes caiu? Enes está por aí, né? Está me ouvindo? Samara? Sim. Sim, estamos te ouvindo. Isaías 58, 6 e 7. Isaías 58, 6 e 7. Não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, que desates as cordas do jugo, que deixe livres os quebrantados e despedaces todo o jugo. Versículo 7. Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres e desterrados, e vendo o nu, o cubras e não te escondas do teu próximo? Amém. Quer ler já o texto? O meu é 3 e 4, né? Isso. Dizendo, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Porque afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho iníquo. Jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a voz no alto. A vossa voz no alto. Amém. Amados, aqui esse texto traz claro para nós a motivação correta a respeito do jejum. Acho que precisa fechar o microfone aí. Obrigado, querido.
traz a motivação correta em dois textos tão próximos, né? No versículo 3 e 4 que a Samara leu, fala a respeito dos judeus que jejuavam com uma motivação errada, porque ele diz que sempre terminava o jejum com discussão, com rixa, com briga, e ainda esperavam que a voz deles fosse ouvida do alto, que o Senhor ouvisse a voz deles. Quando, na verdade, o que o Senhor espera, a motivação que o Senhor espera a respeito do jejum, está nos versículos 6 e 7 que o Enéas leu, falando a respeito de soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos, romper o jugo, partilhar a comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar a ajuda ao próximo. Essa é a motivação correta do coração que o Senhor espera a respeito do jejum. E tem algo até interessante aqui, que talvez pudesse ser uma prática nossa, até porque a palavra nos ensina a respeito disso, a respeito de partilhar comida com o faminto. Talvez o dia que eu e você estivermos praticando a disciplina do jejum, nós podemos cozinhar igual e fazer uso da comida que nós comeríamos para levar para algum faminto. Mas a motivação correta é essa, amados. Não é uma motivação que eu jejuo e depois no fim do jejum há contendas, brigas, e ainda esperamos que por meio desse jejum Deus possa ouvir a nossa voz, como termina ali no versículo 4 de Isaías 58. Vamos lá. Mais uma listinha aqui. Aliás, não, essa aqui eu já li no começo. Vou voltar para cá, queridos. Só vou deixar aqui uma outra lista, já para vocês se preparando. Rapaz, gostei desse negócio aqui, ó. Mas antes da gente falar a respeito de alguns resultados da prática do jejum, eu queria falar sobre um ponto que é como nós devemos jejuar, né? Voltando um pouquinho a respeito do texto que Jesus fala a respeito do jejum, que é Mateus capítulo 6, o texto que eu li no início da nossa reunião. Então, que nós devemos jejuar para o Senhor e não para ser visto pelos homens. Depois, no final, no versículo 18, ele fala que aquele que orou, né, que se expôs à oração para ser visto, já recebeu a sua recompensa na terra e não vai receber nos céus, né? Jesus condenou os fariseus porque justamente jejuavam e desfiguravam seus rostos para que as pessoas percebessem que estavam jejuando. Então, nós não precisamos sair com o rosto abatido, com o semblante abatido, para que alguém, né, nos pergunte por que nós estamos naquela situação, né? E a gente ter essa possibilidade, então, de falar porque eu estou jejuando. Então, que a gente, o nosso semblante seja como alguém que tem se alimentado do Espírito, né? O próprio Jesus fala que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, né? Então, que o Senhor nos alimenta, né? E o jejum deve ser oferecido ao Senhor que vem em secreto. Ele é que nos trará as recompensas, ele que nos dará as respostas, assim como nós vemos em alguns exemplos bíblicos a respeito do jejum. Ele está junto, amados, com a prática da oração, né? No ver em secreto. O Senhor ser o único que sabe a respeito. É óbvio que se a gente está numa casa com a família sabe que você está em jejum, mas é algo que você está morando junto, não tem como também, né? Ser diferente disso, mas o único que precisa conhecer e saber a respeito disso é o Senhor. É aquele que nos vê no secreto e é aquele que também nos recompensa no secreto. E aí alguns resultados da prática do jejum, e a gente vai para esses textos que a gente colocou ali. Vou pedir para o Gabriel ler Esther, então, capítulo 4, versículos 5 e 6, e aí na sequência a Manu já pode ler Esther também, no capítulo 9, do 1 ao 17. 5 e 6? Isso, obrigado. Capítulo 4. Então ela mandou chamar Hataque, um dos eunucos do palácio, que tinha sido escolhido para atendê-la, e ordenou que ela fosse falar com Mordecai, para saber o que estava acontecendo e qual era a razão de tudo aquilo. Hataque foi procurar Mordecai na praça, que havia em frente do palácio.
Esther 9, do 1 ao 17. No 12º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês, em que a palavra do rei e o seu edito deveriam ser executados, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, aconteceu ao contrário, pois foram os judeus que se assenhorearam dos que os odiavam. Os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, ajuntaram-se para atacar aqueles que procuravam o seu mal. Ninguém podia resistir-lhes, porque o terror tinha caído sobre todos aqueles povos. Todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores e os que faziam os negócios do rei auxiliavam os judeus, porque tinha caído sobre eles o temor de Mordecai. Mordecai era grande na casa do rei, e a sua fama se espalhava por todas as províncias, e o homem Mordecai ia se tornando cada vez mais poderoso. Os judeus feriram a todos os seus inimigos, a golpes de espadas, com matança e destruição, e fizeram dos que os odiavam o que bem quiseram. Na fortaleza de Suzã, os judeus mataram e destruíram 500 homens. Mataram também a Parsandata, a Dalfon, e a Aspata, a Porata, a Dália, a Aridata, a Farmasta, a Aridai e a Vaistata, os 10 filhos de Amã, filho de Hamidata, inimigo dos judeus. Mas ao despojo não estenderam a mão. No mesmo dia veio ao conhecimento do rei o número dos mortos na fortaleza de Susã. Disse o rei à rainha Esther: na fortaleza de Susã, os judeus mataram e destruíram 500 homens, e os 10 filhos de Amã. Nas províncias do rei, o que terão feito? Ora, qual é a tua petição? E se te dará. Ou qual é ainda o teu roubo? E será atendido. Respondeu Esther: se agradar ao rei, conceda também amanhã aos judeus que se acham em Susã, que façam conforme o mandato de hoje, e dependurem numa forca os 10 filhos de Amã. O rei ordenou que assim se fizesse. Publicou-se um edito em Susã e enforcaram os 10 filhos de Amã. Reuniram-se os judeus que se achavam em Susã também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Susã a 300 homens, mas ao despojo não estenderam a mão. Também os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram para defender a vida, e tiveram repouso dos seus inimigos. Mataram dos que os odiavam 75.000, mas ao despojo não estenderam a mão. Aconteceu isso no dia 13 do mês de Adar, e no dia 14 repousaram, e fizeram um dia de banquetes e alegria. Amém. Texto bastante longo, amados, mas a gente vê a mão do Senhor livrando uma nação. Se a gente olhar para aquele texto que a gente leu anteriormente, falando de Esther reunindo todos os judeus que estavam em Susã para jejuar e orar a seu favor, assim eles fizeram, e a gente viu a mão do Senhor livrando toda uma nação. Então, um dos resultados da prática do jejum é o Senhor livrar uma nação. É claro, a gente está falando aqui de uma nação que é o exemplo que a palavra nos traz, mas quantos outros livramentos o Senhor pode nos trazer por meio de uma prática de jejum e oração, que foi o que Esther propôs para todos os judeus que moravam naquela região. Então a gente vê aí essa resposta do Senhor em relação à disciplina do jejum. Jonas 3, do 4 ao 10, o Ivanzinho, né? Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão, cada um do seu mau caminho,
e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte não pereçamos. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Olha que tremendo, amados. Nós acabamos de falar de uma nação, e aqui a gente está falando da cidade de Nínive inteira que foi salva. O anúncio, a proclamação que Jonas fez, de 40 dias Nínive seria destruída. Então o rei se levanta do trono e se veste com um pano de saco, assim como todos os ninivitas, do maior ao menor, e jejum e clama a Deus para que Deus pudesse se arrepender da ira, né, e eles não fossem destruídos. E a gente sabe como termina essa história no versículo 10, dizendo que Deus se arrependeu e não os destruiu conforme havia ameaçado. Então, amados, aqui fala de uma prática do jejum e oração que praticamente caminham juntas. Dificilmente você vai fazer uma prática do jejum sem orar. Dificilmente você vai praticar a leitura da palavra sem orar. A oração é o que rega as outras duas. Então, Deus livra Nínive aqui de ser destruída por meio do clamor do povo através do jejum e oração. Mateus 17, do 14 ao 21. André. Quando eles chegaram perto da multidão, um homem foi até perto de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tenha pena do meu filho. Ele é epilético e tem ataques tão fortes que muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe para os seus discípulos a fim de que eles o curassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Gente mais sem fé, até quando eu ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Então, deu uma ordem e o demônio saiu. E no mesmo instante o menino ficou curado. Depois, os discípulos chegaram perto de Jesus em particular e perguntaram: Por que foi que nós não pudemos expulsar aquele demônio? E Jesus respondeu: Foi porque vocês não têm bastante fé. Eu afirmo vocês que isso é verdade. Se vocês tivessem fé, mesmo que fosse do tamanho de uma semente de mostarda, poderiam dizer a este monte: saia daqui e vá para lá. E ele iria. E vocês teriam poder para fazer qualquer coisa. Mas esse tipo de demônio só pode ser expulso com oração e jejum. Outro texto interessante, né, amados, que fala a respeito do resultado da prática do jejum aqui foi a expulsão, né, expelir espírito de demônios. Mas Jesus fala para os discípulos que esse tipo de demônio, essa casta, em algumas versões fala, só são expelidas com jejum e oração. Então, para pensar, querido, se a gente se deparar com uma situação semelhante a essa aqui, e nós não estivermos praticando o jejum, como nós expeliremos os demônios? A prática de jejum precisa acontecer antes do episódio, você concorda comigo? Não tem como, olha, puxa, eu estou diante de uma situação dessa, olha, então você espera aí pelo menos mais uns 2 dias, porque eu vou praticar jejum, vou orar, depois eu volto para expulsar. A nossa caminhada não é assim, amados. Nós precisamos nos antecipar, nós precisamos buscar o Senhor com a intenção correta no nosso coração. Porque quando acontecer, nós estaremos preparados para expelir, para expulsar os demônios e fazer sinais e milagres maiores ainda, como Jesus disse para nós, né, do que os que ele fez. Atos 9, do 9 ao 15, o Samuel, e daí... não, só esse texto primeiro, depois a Adriana é outra. Acho que está fechado aí, Samuel. Boa noite. Boa noite, querido. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão, e nela apareceu o Senhor, chamando: Ananias.
Ele respondeu: aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos seis e ao povo de Israel. Então, por meio, amados, do jejum, né, a gente já leu esse texto ali, que ele fala no versículo 9, né, que ele não comeu e nem bebeu. Paulo estava nesse período aí de 3 dias em jejum, né, e depois foi uma prática dele, mas nesse momento Deus revela a vontade dele a respeito de Paulo. Note que ele ficou um tempo dedicado ao Senhor, porque assim, não enxergar não significa que você não pode comer, queridos. Pensa nisso. Paulo poderia muito bem estar na casa de Ananias, né, nesse período de 3 dias, mas se alimentando. No entanto, ele fica em jejum, e aí, diante do questionamento de Ananias a respeito de quem era Paulo, de todas as coisas que ele fazia, o Senhor fala que ele era um instrumento escolhido para levar o nome de Jesus perante os gentios e reis e perante o povo de Israel. Então a gente vê Deus revelando sua vontade por meio da prática do jejum, da prática da oração. Atos 14, 23, Adri. Promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Amém. Então, esse texto, amados, fala a respeito dos presbíteros que foram ordenados por revelação do Espírito Santo, aqueles que ele chamou, assim como a gente falou de Paulo, né, agora há pouco, e Barnabé, que foram enviados, né, a gente falou a respeito deles, que o Espírito Santo revelou a eles, assim também o Espírito Santo revelou os presbíteros para que fossem ordenados. Então, é por meio do jejum e oração, amados, que vem a revelação do Espírito Santo. E Atos, capítulo 13, do 1 ao 4, Simone. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre ele as mãos, os despediram. Enviando, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. O outro texto, né, amados, que traz o resultado da prática de jejum, o Espírito Santo falando e dando direção. Né? Amados, o Espírito Santo continua agindo e falando conosco. Note que nós estamos falando de Atos capítulo 13, muito tempo depois de Pentecostes, muito tempo depois do derramar do Espírito Santo. Os homens em jejum e oração, o Espírito Santo fala para eles e dá a direção do que fazer. Né? Não é à toa que a palavra fala para nós que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E como ser guiado pelo Espírito Santo de Deus se nós não ouvirmos o que o Espírito está falando? Né? Uma das maneiras de ouvir é por meio do jejum e da oração, assim como esses homens fizeram e foram direcionados pelo Espírito Santo. Então aqui, querido, só recapitulando, a gente passou pelos exemplos de jejum da palavra, para que serve, qual é a motivação correta do jejum, como nós devemos jejuar, igual o Senhor Jesus nos ensinou, e alguns resultados práticos dessa doutrina. E assim, para finalizar, e eu acho que é uma coisa muito importante, assim, porque era uma coisa que eu também tinha dúvida antigamente, em relação à prática do jejum, é que o jejum, queridos, ele diz respeito
a abstenção ou restrição alimentar por algum motivo, igual a gente leu ali em Daniel no capítulo 10. Então, isso significa, se eu fizer jejum, né, ou me abster de outra coisa que não alimento ou bebida, eu estou praticando jejum, né? Pelas escrituras, isso não é um jejum. Biblicamente, não é um jejum, né? Nas escrituras, o jejum está sempre relacionado à abstenção de alimento. Porém, vou dar um exemplo aqui, né? Eu gosto muito, vou dar um exemplo aqui, de jogar videogame. Então, eu vou ficar, Senhor, uma semana sem jogar videogame. Isso é um jejum? Queridos, biblicamente não é um jejum. Jejum, coloque isso no seu coração, é abstenção de alimento. Porém, se eu fizer esse propósito com o Senhor de ficar uma semana sem jogar videogame, que é uma coisa que eu gosto muito, assim como o alimento, ele é válido diante de Deus como uma forma lícita, né? Algo que está no coração em sacrificar a vontade da minha carne. Não sei se ficou claro isso, né? Então, o jejum está relacionado à abstenção de alimento. Qualquer outra forma de abstenção de qualquer outra coisa não é considerado jejum, mas é óbvio que Deus considera, porque se você está abrindo mão daquilo, é porque de alguma forma aquilo tem ocupado um espaço no teu coração, ou tem sido uma prática comum que a tua carne deseja, que é da tua vontade de fazer, e que você está abrindo mão para estar diante do Senhor. É um propósito. Talvez a palavra mais correta, talvez, fosse usar essa palavra de propósito. E aí, quais são os tipos de jejum que a palavra nos traz? O primeiro é um jejum total de alimento com ingestão de água. Né? Então, eu vou fazer um jejum hoje de um dia, me abstendo de alimento, mas vou continuar tomando água. Um jejum é uma prática que, conforme nós lemos lá em Lucas capítulo 4, né, a palavra não traz essa clareza, mas entende-se que Jesus ficou os 40 dias de jejum somente de comida. Né? A Bíblia não traz isso muito claro. Tem um jejum parcial, que é um jejum de se abster de algum tipo específico de alimento por algum período, né? E ele pode ser mais prolongado também, é uma abstenção de alimento. Tem o jejum absoluto, que é o jejum nem de ingestão de alimento e nem ingestão de água. E aqui eu queria fazer abrir um parêntese para a gente tomar muito cuidado. Há quem diga, há muitos estudiosos que dizem que todo cristão, em algum momento da caminhada, deveria experimentar um jejum de 3 dias, né? Um jejum absoluto. Tome cuidado, queridos, porque o corpo humano aguenta um jejum de 40 dias, como a gente falou ali, é óbvio, com direção do Espírito Santo e sendo alimentado por ele, mas abstendo-se de comida. Mas o corpo não resiste mais de 3 dias se abstendo de água. Então, que é um jejum sobrenatural, que é o próximo jejum que eu queria mencionar, que é o jejum que a gente citou ali de Elias, de Jesus, de Moisés, né, e desse amigo nosso de Porto Alegre, que eu falei para vocês, que foi um jejum espiritual, ou seja, ele nem comeu, e ele no caso aqui de Moisés, né, nem comeu e nem bebeu, nem de Elias, e esse amigo nosso fez uma abstenção somente de alimento, mas é um jejum sobrenatural, porque você imagina você ficar 40 dias sem comer absolutamente nada. Deuteronômio fala a respeito disso, né? 9:9, falando de Moisés, que ficou os 40 dias não comendo nem pão e nem bebendo água. Então, o corpo humano não consegue suportar essas condições, exceto se Deus der uma direção clara e sustentá-lo nesse tempo. Existe a prática do jejum coletivo, que a gente leu ali em Esther, né, falando do povo ali que ela juntou para jejuar e orar junto com ela, e a gente viu a vitória que Deus deu ali a respeito do livramento para a nação.
Então, esse é um jejum coletivo, né? Joel fala disso, né? Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo e convoquem uma assembleia sagrada. Reúna o povo. Então, há também um jejum que é coletivo, onde toda a congregação, por algum motivo específico, é acionada para que haja essa prática do jejum. Então, esses são os tipos de jejum, são 5 tipos de jejum que as Escrituras nos apresentam. Então, olhando para a vida prática, queridos, né, da oração, da leitura da palavra e da prática do jejum, a prática do jejum é a que eu mais gostaria de dar ênfase assim, nos cuidados, principalmente se você não tem prática já de jejuar. Eu gostaria de incentivar isso, assim, sabe? Para que você experimente desses benefícios, né, desses resultados da prática do jejum com a oração. Mas, para quem nunca fez, faça períodos mais curtos. Se a refeição do café da manhã é o período mais importante para você, ou a refeição mais importante, deixe de tomar café da manhã e ofereça esse tempo ao Senhor em espírito de oração e volte a se alimentar somente no almoço. Se o almoço é a refeição mais importante, tome seu café da manhã e ofereça esse tempo em oração e jejum do almoço ao Senhor. Né? E isso pode ser para qualquer refeição que você entenda como mais importante. Para aqueles que já têm uma prática de jejum, geralmente é feito em 24 horas. Alguns absolutos, alguns com ingestão de água. Mas se você decidir fazer 24 horas somente se abstendo do alimento, que eu acho que é um bom começo de prática, não faça já 24 horas se você nunca praticou, queridos, eu não aconselho. Vá dando passos, entende? Essa prática de se abster 24 horas do alimento, tome água em porções menores, né? Porque a água vai te dando uma sensação de saciedade também. Outra dica que eu dou também é: coma comidas leves antes de iniciar um jejum. Não queira fazer um estoque de comida. Amanhã eu vou estar em jejum, então hoje à noite eu vou comer uma costela com 2 litros de Coca-Cola. Né? Não faça, não existe reservatório, queridos. Né? A gente não pode, porque é para mortificar a carne. Eu fazer isso, tentar estocar de alguma maneira, é tentar satisfazer a minha carne para que ela não sofra, né? Samuel, quer falar isso, Samuel? Não, apertei sem querer. Mas eu tenho um estoque grande aqui para fazer jejum. Eu também, viu? Mas então, coma comidas leves, sabe, queridos? Mas não deixemos de praticar isso. Esse é meu incentivo. Eu queria repartir isso com os irmãos nessa noite, entendendo que é algo que deixado para nós como igreja pelo Senhor Jesus, que é necessário a gente fazer para a gente romper em algumas coisas, para mostrar para a nossa carne que ela está sujeita, que ela não tem domínio, né, que ela não pode nos guiar, e muito mais o nosso estômago, né, como alguns irmãos sempre falam, como sendo um Deus, né, que pede comida o tempo todo e muitas vezes nem estando com fome. Né? Vamos ser sinceros, queridos, muitas vezes nós comemos, né, sem estar com fome. A gente vai colocando comida para dentro sem estar com fome. Mas o que o Senhor Jesus nos ensinou, e ensinou os discípulos ali, em Mateus, capítulo 7, é de que nós precisamos praticar o jejum, assim como a oração e assim como a leitura das Escrituras, porque por meio dessas práticas o Espírito Santo se revelará a cada um de nós, e a gente poderá assim viver sendo guiado pelo Espírito Santo e não sendo regido pela nossa carne. Amém? Daisy, né? Você quer falar? Você levantou a mão, Daisy? Pode abrir o microfone. Então, irmão, eu queria fazer uma pergunta, é que muitas vezes eu jejuei e no caso, no serviço, né, tava lá, e como as meninas comem todos juntos, daí ficam perguntando, ai, por que você não vai comer? Ai, meu Deus, não vai tomar café, meu Deus, não sei o quê.
Meu pai fica numa saia justa, pense. Mas, Dais, essa é uma situação que, de fato, assim, não tem... Assim como eu falei, né, da nossa casa, por exemplo, eu, a Simone e as crianças, nesse período de pandemia, então, se qualquer um de nós praticou jejum, não tem como o outro que está dentro de casa não saber, né? Às vezes você chega na casa dos pais também, ou recebe alguma visita, ou no trabalho mesmo, que é essa situação, às vezes você está no mesmo refeitório, e tem isso, né? Você senta às vezes na mesa ali, junto com o pessoal, e não come, né? Mas, assim, o Senhor conhece o nosso coração, né, Daisy? E vê que, assim, o motivo de estar sentando ali é porque você não tem outra alternativa nesse momento, sem poder dar uma explicação, né? Algo que você foi questionado. Note que a intenção do teu coração não foi mostrar para elas, ou para as pessoas que estavam junto contigo à mesa, de que você estava jejuando. Mas partiu delas em ver que você não estava comendo, embora não abatida, o porquê de não estar comendo, né? Então descanse seu coração, sabe, Daisy? Não tem nada de errado nisso, não invalida, né, aquilo que você se propôs diante do Senhor em orar e jejuar, né? Dedicar esse tempo ao Senhor, né? Sem problema nenhum. Fora que quando você vai jejuar, sempre tem banquete, né, irmão? Parece, né? Fica aquele cheirinho, parece que entrando, né, no nariz, né? Mas é bem verdade isso, né?